Ah, agora sim, hein? Agora. Ainda bem que eu tenho uma equipe junto comigo. Oh, glória a Deus. Agora tá saindo o som? Agora deve estar saindo. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, testando. Um, dois, três. Agora foi. Esqueci de ligar o microfone, gente, desculpa. Então vamos lá, eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui representando a igreja do qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação. E domingo, sábado, domingo vai ser a temperatura aqui em São Paulo friozinho, mas eu creio que vai estar calor dentro das nossas igrejas. Na Igreja Evangélica Subimos com Jesus. E amanhã vai estar levando a palavra Simone Ravaiani. No domingo, eu lá no Recanto. E à noite, Augusto vai estar comemorando o aniversário dele, levando a palavra no Jardim Germani. E todos estão convidados a participarem dos cultos que nós teremos esse final de semana. E vai ser maravilhoso, gente. O Senhor vai aquecer nosso coração. E hoje, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, nós aqui juntinhos, né? O ano já está bem avançado, já está quase, né? Para mim já está quase na metade para o fim, mas o Senhor tem operado a nossa vida. E eu estava perguntando com o microfone desligado se você tem sentido o operar de Deus na tua vida essa semana. Você sentiu o operar de Deus? O Senhor te dando apoio essa semana? Espero que sim. Tem aí a Thalia, deixa eu ver quem está aí juntinho com a gente, Simone Ravaiani, Sandra Mello, Lúcia Helena, Wagner Marcos, Pastor Mário Sato, Augusto Sato, João Batista. Vai pondo aí seu nome, vai colocando seu nomezinho aí para eu ver. Vanusa Hengler, tá fiel, hein, Vanusa? O João Batista tá juntinho. Quem mais tá por aí? Vamos lá. Quem mais está juntinho aí comigo? Glória a Deus pela vida de cada um, hein? Glória a Deus pela vida de cada um. Gente, cada dia invente fazendo lugar, né? A live é meio estranho. Tânia Cardoso também tá aqui juntinho. Oh, glória a Deus. Gente, eu não sei quanto a você, mas eu sinto muito a presença de Deus cuidando de mim, cuidando de cada um de nós. E é interessante que a gente acaba de orar e Deus ele já começa a nos responder, não é verdade? É de uma maneira assim fabulosa como o Senhor ele tem operado maravilhas. Você percebeu o que comunicar-se com Deus como é importante? E você percebeu como o inimigo ele tenta cortar essa comunicação nossa com Deus? Muitas vezes as pessoas deixam de falar com Deus, achando que simplesmente assim, eu tô sujo, eu tô errado, eu tô em pecado, então eu vou deixar de falar porque eu não sou digno do Senhor. E de repente você vai se afastando devagarinho, devagarinho, por se sentir não merecedor de estar falando com o Senhor. E você vai se afastando devagarinho das coisas de Deus e vai modificando os seus hábitos de conversação com o Pai. E eu tô aqui para falar para você, ainda que tudo já caiu, que está desfalecido, que você acha-se indigno de ser ouvido por Deus, o Senhor Jesus, ele falou para nós batermos a porta, para nós insistirmos. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. A palavra do Senhor não fala que nós seremos ouvidos por sermos santos, que nós seremos atendidos porque somos pessoas boas. A palavra do Senhor diz que nós seremos ouvidos porque pedimos crendo, e crendo em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara que nós recebemos por pedir crendo. Crendo no nome de Jesus. Nós não recebemos pela nossa bondade, ou pela nossa fidelidade, ou porque fizemos alguma atitude boa. Nós recebemos a partir da fé. A fé é a esperança naquilo que nós não podemos ver, a certeza daquilo que ainda nós não alcançamos, mas tudo em no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo em no nome do Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vinda, Maria Marcolina, seja bem-vinda, Tamires Marcelli, seja bem-vindo, Rodrigo Sato, Samuel Klein, Michele, Daniel, que Deus abençoe, Sandra. Então, muitas vezes a gente deixa de pedir ao Senhor, porque nós
nos achamos insuficientes na religião. Queridos, nunca foi religião, sempre foi Deus. Nunca foram as nossas atitudes, sempre foi a misericórdia de Deus. Quando Jesus foi até a cruz do Calvário, ele foi não porque nós merecíamos, mas ele foi até lá pela sua misericórdia, porque Deus, ele é o próprio amor. E nós temos que entender que é necessário para recebermos, continuar comunicando com Deus. O inimigo muitas e muitas vezes ele tenta tirar essa comunicação nossa com o Pai. Lembra-se, queridos, lá na passagem do Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus e automaticamente a comunicação deles é interferida. O inimigo, ele tentou convencer o homem e a mulher que se eles desobedecessem, eles passariam a ter o mesmo poder de Deus. Mas, na verdade, a desobediência cortou a comunicação. E o que Adão e Eva fizeram? A palavra do Senhor diz que Deus, por todas as tardes, ele visitava o casal ao entardecer lá no jardim. Porém, naquele momento que eles erraram, que eles pecaram, a palavra do Senhor diz que Adão e Eva se esconderam, porque eles perceberam que eles estavam nus. A nudez que hoje nós carregamos não é a nudez física, mas é a nudez da alma. E quando nós percebemos que nós estamos nus diante do Senhor, que nós estamos nus diante da presença de Deus, há uma tendência nossa, ainda como a natureza caída, de buscarmos um lugar para nos escondermos. Queridos, saia desse esconderijo. Não importa o grau da tua depressão, da tua ansiedade, não importa o quanto você caiu, o quanto você errou, saia desse esconderijo, saia dessa caverna, saia desse buraco e comece a conversar com Deus. Não deixa nada e ninguém interromper o teu diálogo com o Senhor. É necessário para agradar a Deus crer que Ele existe. E é impossível nós crermos nele sem nos comunicarmos com Ele. É impossível a gente achar que há uma fé sem comunicação. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Tá muito barulho externo para vocês? Mesmo eu estando com o microfone? Tá muito barulho externo? Espero que não. Juju, Arruda aí, Stephanie juntinha. Me conta se tá muito barulho externo enquanto eu falo, porque morreu um sambista, em todo lugar só toca samba, né, gente? Vamos lá, vamos continuar enquanto vocês me respondem. Eu estava lendo agora há pouco uma passagem a qual até a pastora Clau, ela gostava muito dessa passagem. Eu quero ler com vocês. Os mais antigos já até sabem. Se trata de João, capítulo 14. Estou aqui abrindo a Bíblia. Não, a pessoa está ótima, que bom. Glória a Deus. Sandra Mara, seja bem-vinda. A Tânia, acho que é a vizinha da Sandra, não é não? Vizinha nossa lá da igreja da Germânia. Glória a Deus. E essa passagem de João 14 eu amo muito porque é um consolo de Jesus. É o consolo de uma nova vida, de um novo céu. O consolo de Deus é maravilhoso. E está escrito aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Queridos, esse versículo tão conhecido e tão falado já declara que não é pela nossa religiosidade, não é pela nossa capacidade, pela nossa caridade, simplesmente é por Jesus. O único modo de agradarmos a Deus é através de Jesus. E sem Jesus a nossa caridade é pura vaidade. Sem Jesus o que nós fazemos é pura vaidade. Sem ser pela presença dele, o que realizamos é só vaidade. Mas quando nós chegamos até Deus, através de Jesus, todos os atos de bondade, tudo que é de bom em nós, já não é mais vaidade, mas são frutos do Espírito, aleluia. Se vós me conheceis, a mim também conheceis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes, mostra-me o Pai. Queridos, se você está em Cristo, nova criatura é. E se você está em Cristo, isso quer dizer que você está com o Pai. E aí, tem estado com o Pai? Tem estado com Cristo? A tua vida tem sido uma vida de vaidades ou tem sido uma vida em Deus? Quando você come, veste, conversa com as pessoas, quando você trabalha, quando você estuda, está sendo simplesmente um ato de vaidade? Ou você já ressignificou tudo que você faz na vida? Queridos, tudo que nós fazemos por nós mesmos, por um ato de vaidade, por autoconsumo, tudo que nós fazemos pela carne nos traz transtornos, nos traz ansiedade, nos traz depressão. Mas o que fazemos para Deus nos traz alegria. Quantos pastores, e eu posso falar por mim mesma, a gente entra num estado de esgotamento mental, de desânimo muitas vezes, porque a gente às vezes esquece que faz por Deus e às vezes a gente se mistura com a terra e é terrível, porque isso nos ocasiona muita ansiedade, muita angústia. Mas quando nos lembramos que tudo o que fazemos é por Ele e para Ele, nos traz recompensa imediata. Eu sei que a recompensa é na glória, eu sei que a recompensa é nos céus. Mas quando fazemos para Deus aqui na terra, a recompensa, ela é imediata. É uma alegria que invade o coração, até mesmo, gente, numa faxina de casa, num fazer uma comida, quando fazemos tudo para que a glória do Senhor se manifeste, a bondade dele se manifeste, o suprimento dele na terra se manifeste através das nossas vidas, nos traz imediatamente uma alegria de uma recompensa que não termina aqui, mas continua na glória. Quando realizamos coisas por realizar e por obras infrutíferas, nos traz tristeza, angústia e ansiedade no futuro. E vamos continuar, queridos. Credes que estou no Pai e o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir em nome de Jesus, está vendo como a glória de Deus é manifesta? Está vendo como a glória do Senhor se manifesta na nossa existência? Quando fazemos por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Se amardes, guardais os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Pronto, queridos, mais um motivo de alegria para todos nós. O Senhor Jesus, ele já tinha deixado declarado que ele nos enviaria o Consolador. E o mundo não conhece. Quando você perdoa, o mundo te chama de trouxa. Quando você espera, o mundo te chama de retardado, de sonhador. Quando você tem outras atitudes fora daquele contexto que o mundo conhece, o mundo não entende, porque eles não conhecem o que te consola, o que te guia, o que habita dentro de você, que é o Espírito Santo. Aleluia. E está escrito também em João 14, versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guardar o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Queridos, quantas pessoas falam, por que você obedece a palavra? Por medo do fogo eterno? Por medo do inferno? E nós já passamos dessa fase, na verdade, meus queridos. Nós obedecemos a Jesus simplesmente porque nós o amamos. Simplesmente porque nós o amamos. Sabe, na quarta-feira eu estava falando com a igreja e eu disse, talvez na vida sentimental, a minha vida foi um pouquinho tribulada e talvez eu não tenha deixado muito exemplo para as pessoas, mas há um legado que a pastora Cláudia e eu deixamos na igreja. É a convivência do amor, o amor entre mãe e filha. E era muito incomum na nossa época ver mãe e filha tão unidas. Hoje na nossa igreja é um legado visível. Eu estou falando de mães adultas, tá, gente? De mulheres adultas. É difícil, gente. Eu estava comentando com os meus irmãos mais próximos. Não é fácil para uma mulher adulta dividir espaço mesmo com a filha. E a pastora Cláudia, ela dividia o espaço dela comigo, o espaço de mulher, de profissional, o espaço na música, na pregação, no dia a dia, nas vestimentas, e ela dividiu o mundo dela comigo. Gente, eu falo por experiência, não é fácil. Não é fácil uma mulher, por mais que você ama, crescendo do teu lado e falando por você e comendo da comida que você inventou e tomando posse das suas receitas e tomando posse do seu modo de vestir, do seu modo de pregar. Não é fácil, gente, é complicado, por mais que você ama. E a pastora Cláudia, gentilmente, ela foi me cedendo a vida dela, o trabalho dela, o espaço dela. E esse legado hoje é muito nítido na nossa igreja. Esse amor entre mãe e filha, entre pai e filho, e é um legado. Aí a gente reconhece Jesus. E veja, esse legado não veio de mim, da pastora Cláudia, veio do coração de Deus. Quando ele, humildemente, Jesus, dividiu o seu Pai para com todos nós. E o Pai dividiu o Filho com todos nós, provando um amor o qual o mundo nunca havia experimentado. Um amor incondicional, sem esperar nada de nós. O nosso Deus dividiu conosco tudo que tinha. E é nesse momento que o mundo reconhece que Deus está em nós, através desse amor. Ainda tá bom por aí, gente? Oh, glória a Deus. Tá um número bom de pessoas aí assistindo, hein? Glória a Deus. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós, e aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, já li, né? E disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha,
Gente, vamos continuar aqui. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! E essa é a promessa de Jesus para nós. E nós que cremos em Jesus, nós cremos no amor, nós cremos na bondade, nós cremos na existência do Senhor. E esse é o Deus que continua suprindo as tuas necessidades. Continue crendo, continue em comunhão com Jesus. Não perca a tua intimidade com Deus. Ainda que você falhe, ainda que você esteja desanimado, doentinho fisicamente, ou até já com diagnóstico de uma doença na alma, na mente, mas eu declaro, continue falando com o Senhor. O Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor é aquele que te conhece e que te fortalece. Sabe, queridos, até já testifiquei para alguns, eu tenho muito serviço braçal a fazer, muito. Tanto em casa quanto na igreja, eu tenho bastante serviço braçal. E ontem pela manhã eu olhei para tudo assim em casa, que era um dia que eu podia ficar em casa. E eu falei, Senhor, eu preciso de um homem de Deus que me ajude nessa jornada. E eu orava, sabe, gente, pedindo para o Senhor um homem de Deus para estar comigo nessa jornada com facilidade, que possa estar comigo nessa caminhada, de manter tudo, né? Não que eu não tenha vocês, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, mas em outro nível, né? E de repente eu chorei muito na oração, me sentindo a pobre abandonada, a órfã desprezada. Eu acho que muitos de vocês já passaram por essa oração, de sentir sozinho na terra, tendo que fazer tudo, né, de uma maneira que você não aguenta mais e não tem mais físico para isso. E de repente, queridos, veio uma força sobrenatural. E eu fui de manhã até umas 8 horas fazendo serviço braçal em casa. E olha, esses dias eu estava subindo um morro já sentindo falta de ar. E no meio do meu percurso, trabalhando com meu VAP e orando por todo mundo, e muito feliz trabalhando, apesar das lembranças com a pastora Cláudia, de repente veio como uma voz, não era uma voz, mas como uma voz de Deus no meu ouvido e falando, eu te dei a força de 10 homens. Naquele momento eu parei e me emocionei, porque realmente eu estava tendo a força de 10 homens para fazer aquele serviço. É algo que nenhum homem natural conseguiria fazer. E com tanta alegria e com tanto prazer, deixando a minha casa mais arrumada, e naquela hora ainda fui lembrando de mulheres como a Conceição, que trabalha durante toda a semana em casas e depois ainda vai para a igreja no final de semana e cuida da casa, cuida da família. Ainda orei muito, engraçado, né, pela irmã Conceição, a Ruda, e com muita compaixão, falando, nossa, que guerreira. Entre tantas mulheres guerreiras da igreja, me destacou ela naquele momento. E eu fui orando, mas quando o Senhor falou, eu te dei, não te dei um homem agora, mas eu te dei a força de 10 homens para fazer, sinceramente foi isso mesmo. Foi a força de 10 homens para fazer tudo que eu tinha que fazer. E como Deus é lindo, gente, como Deus é maravilhoso, e esse é o teu Deus. Por isso que eu falo, ore, queridos, ore, peça orientação a Deus. Às vezes a gente faz as coisas desorientadamente, como dizia minha mãe, abestadamente, sabe? E a gente vai fazendo abestadamente, e na verdade estamos sendo conduzidos pelos demônios, pelas entidades, mas quando nós oramos, nós passamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós passamos a ser conduzidos por Ele. Então eu te peço, ore para todos os atos que tem na tua vida, para todas as decisões que você toma na tua vida, porque quando Deus age na nossa vida, a coerência,
a disciplina, a orientação, a força, a sabedoria, amor ao próximo. No coração de quem busca Deus, cabe todas essas coisas e muito mais. Então ore ao Senhor, porque lá no teu emprego que você se sente insuficiente, Deus vai te dar capacidade. No meio da tua casa, você vai perceber que há uma importância sua lá dentro da tua casa. Você vai ter amor àqueles que vivem em volta de você e você vai ter forças físicas, mentais para você poder ajudar e poder fazer. Que Deus te abençoe também, Pastor Mário. Continue orando, continue crendo, tá? Se lança a fazer atitudes de fé, de caridade, de amor, mas em todo tempo orando e crendo. Não faça nada, queridos, para superar alguém. Não faça nada para estar no lugar de alguém, sabe? Não faça nada para se aparecer, mas faça para que a honra e a glória de Jesus seja manifesta. Eu vejo muita coisa no meio de vocês, mas muitas eu vejo só por reflexo ou para marcar presença. Faça por amor. Faça por amor. Vá na igreja por amor. Faça uma caridade por amor. Faça uma limpeza por amor. Limpa a tua igreja por amor. Dizima com amor. Oferta com alegria. Não faça por fazer. Não faça por costume. Não faça por obrigação. Faça por amor. Você vai ver que vai ter um outro sentido, vai ter uma outra força, vai ter uma outra alegria, vai ter uma outra recompensa, vai ser tudo diferente. A Márcia está aí junto também, né, Marcinha? Deus abençoe, querida. E é isso, queridos. Por hoje é tudo isso. Que o Senhor continue abençoando a cada um, fortalecendo. Desculpa pelo ambiente diferente, mas é gostoso não estar em quatro paredes, é gostoso estar ecoando a voz a mais vidas, a mais gente, é gostoso estar nessa situação com vocês, tá, queridos? Um abraço também ao Djalma, obrigada, Djalma, por estar sempre cuidando da igreja, viu? Obrigada de coração, que Deus te dê muita vida, muita saúde em nome de Jesus. E é isso, quem está assistindo depois também, que Deus abençoe. Mas agora, antes de terminar, você vai escrever: eu quero mais intimidade com o meu Deus. Se você quer ter mais intimidade com Jesus, você vai escrever a sua frase aí, bem bonita. Senhor, eu quero ter mais intimidade com teu filho. Senhor, eu quero mais intimidade contigo. Mas faz questão de falar em Jesus, porque o único modo de você alegrar a Deus e chegar a Deus é através de Jesus. Não tem outro modo de você engrandecer o nome de Deus sem ser através de Jesus. Então, escreve aí para terminar: eu quero mais intimidade com Deus através de Jesus, eu quero mais Jesus na minha vida. Faz a sua declaração aí de um desejo de aumentar essa frequência, essa intimidade com Deus. Faz aí a sua frase agora, eu espero. E quero ler também a tua frase. Vai fazendo a tua frase aí, vai fazendo. Maria Marcolina, amém, querida, amém. Tem gente que também inveja, né, dessa minha liberdade. A minha tia Ritinha aí, Deus te abençoe, Ritinha. Eles têm uma inveja dessa minha liberdade com Deus. Vai se lascar, diabo, vai se lascar. Eu sou livre, verdadeiramente livre pela graça de Deus. Eu vi a Giovana também aí. Simone, Senhor, eu quero mais intimidade com a tua presença, Jesus. Samuel, Jesus, eu quero mais e mais intimidade contigo, meu Rei Senhor. Ritinha, eu quero mais de ti, Jesus Cristo. Oh, glória. Oh, glória. Vamos lá. Vamos ver quem mais vai escrever. Maria Marcolina, eu quero mais intimidade com... com Deus. A Sandrinha, Senhor Jesus, eu quero mais intimidade contigo, te amo. Mário, Senhor, eu quero mais intimidade com Jesus Cristo, amém. Alzira, eu quero ter mais intimidade com Deus. Tânia, Senhor Jesus Cristo, eu sempre quero mais estar perto de Deus. Andréia, Kaique Rodrigues, Jesus, eu quero
mais intimidade contigo, aleluia. João Batista, meu Deus, eu quero mais a tua presença, teu filho amado Jesus. Giovana, Senhor, Jesus, quero ficar bem pertinho do seu amor em todo o tempo. Juju, eu quero ter cada dia mais intimidade com Deus e te conhecer, de contigo andar cada dia, amigo fiel, íntimo. Amém, Ju, que assim seja sobre a tua vida. Que seja arrancado todo o mal que o inimigo está implantando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Djalma, eu quero mais intimidade com Jesus, amém. Tamires, eu quero mais intimidade com a tua presença, Jesus, amém. Solange, Jesus, eu quero mais intimidade contigo, meu Senhor. E a Su, Senhor, eu anelo por mais de ti, Jesus, quero ter mais intimidade contigo. Francisca Curraro, Jesus, eu quero caminhar e estar mais próximo de ti cada vez mais. Márcia Silvia, eu quero mais intimidade contigo, Senhor meu Deus. Ai, que lindo, gente. Rodrigo Sato, Jesus, quero sentir tua presença cada vez mais de ti. Amém. Lúcia, beijo para você, para Bela, para o Lourenço, para o Paulinho, para a Lisa, para o seu esposo, Newton. Eu quero mais de ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Se a Stephanie estiver por aí, beijinhos para o Yuri também, viu, Yuri? Senhor Wagner, Senhor Jesus, eu quero mais intimidade contigo e sentir sempre sua presença em minha vida. Te amo, Jesus. Ah, que lindo. E se você chegou depois, escreve também, tá bom? Pai, em nome do céu, Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu quero cada dia mais em minha vida. Amém. Vanusa, essa é uma bênção. Aleluia. Ai, que lindo, gente. Essas declarações de amor por Jesus é maravilhoso, viu? É maravilhoso, porque vocês escrevem o tempo inteiro, não é para ter engajamento, tá, gente? Engajamento é porque eu quero treinar a igreja a glorificar a Deus. Eu quero retreinar, sei lá como fala, a igreja a agradecer a Deus, a glorificar a Deus, a dar honra e glória a Deus, porque a gente honra tudo e a todos, sabe, o próprio ego, as pessoas, mas a gente esquece de glorificar ao Senhor. Ai, que lindo, e continua a glorificação, hein? Que coisa linda, gente. Deus seja louvado pela vida de cada um. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, um finalzinho de sexta-feira cheinho de amor, cheio de calor de Deus sobre a vida de cada um. Amanhã tem um sábado abençoado, porque o sábado é do Senhor, aleluia. E não esqueça que tem culto, chega, nem se for atrasadinho, mas chega para o culto amanhã, que vai ser bênção, eu tenho certeza. Vai ter aula amanhã, se Deus permitir. No domingo, gente, convida as pessoas para o domingo à tarde. O Senhor vai arrasar, eu tenho certeza. Sabe quando você tem aquela certeza que vai ser sobrenatural? Que vai ter libertação? Libertação. Eu creio, gente, eu creio que vai ser o culto do mover de Deus, eu tenho certeza. E domingo à noite, até o pastor Tiago vai domingo à noite, que ele não tem compromisso de dia. E eu creio que domingo à noite também vai ser de arrebentar. Amanhã e os 2 cultos de domingo vai ser maravilhoso, gente. Deus vai usar Simone amanhã, em nome de Jesus, eu creio. Um beijo, Cleo. Um beijo para todos que estão por aí. E é isso aí, gente. Fiquem na santa paz, que a comunhão do Deus Pai, Filho, Espírito Santo esteja com cada um, em o nome de Jesus. Amém. Beijos.